Graças a Deus. Deus abençoe. Então, nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020 e o tema do nosso estudo continua sendo o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Graças a Deus. O comentarista da lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais. É um excelente pastor, além de outras atividades no mundo secular. Ele é advogado, tributarista, pós-graduado em Direito Tributário e Planejamento Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e é também bacharel em Teologia. É pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Ele está nos trazendo essa reflexão maravilhosa sobre o livro dos Salmos. Aquela recomendação que a gente sempre faz: o estudo da Bíblia deve ser acompanhado de oração. Então ore, leia a Bíblia, estude a lição, busque informações adicionais, se for necessário, em algum livro de apoio, um livro recomendado de apoio, ou na sua biblioteca que você tem aí de livros inspirados. Pesquise também dicionários, comentários bíblicos e fontes fidedignas. Certamente enriquecerão seu conhecimento. Hoje nós temos várias fontes de pesquisa, inclusive na internet. Eu só quero aconselhar que a gente seja criterioso na hora de ir para a internet. Peça, sobretudo, ao Espírito Santo para fazer a diferença no seu estudo, na sua aula. O Espírito Santo é o grande diferencial na nossa vida. E hoje nós estamos estudando essa lição, a lição número 10, rendendo graças ao Senhor. Render graças ao Senhor é um ato de fé, é um ato de louvor a Deus. Eu queria pedir a minha produção para dar uma olhada para ver se eu não estou de chapéu. Graças a Deus, não estou de chapéu. Chapéu dentro da igreja é falta de reverência, não é isso? Tá brincando um pouquinho para a gente descontrair aqui, porque deu alguma coisa errada aqui no software. Então hoje nós estamos aqui, revista da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel. Estamos estudando a lição número 10, rendendo graças ao Senhor. Glória a Jesus, rendendo graças ao Senhor. E eu quero agora passar aqui o texto da lição, né? O texto da lição, a leitura do texto bíblico da lição número 10, rendendo graças ao Senhor, está no Salmo 118. Deve ter gente preocupada com a lição que vem. Será que é o Salmo 119? É o Salmo 119. Tem mais de 170 versículos? Tem, mas nós não vamos ler todo. O comentarista da lição, ele sempre pega o Salmo e pega os versículos mais relevantes. Todos são importantes, mas o que traz o maior esclarecimento. Nessa lição, por exemplo, o Salmo 118, que é vizinho do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo, com 176 versículos, o comentarista, ele separa alguns versículos do Salmo 118 para falar sobre a ação de graças ao Senhor. Ele começa com os versículos de 1 a 5, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Olha só que ação de graças, até o versículo número 5. Depois ele pula para o versículo número 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Motivos de ação de graça.
Versículo 22, esse versículo 22, ele é repetido no Novo Testamento. Olha o que ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. É um salmo de louvor, de gratidão a Deus e profetizando também Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular da sua igreja. Versículo 27 é o penúltimo versículo do Salmo, diz: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Versículo 28, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Versículo 29, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o texto áureo está no versículo número 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A verdade aplicada, que é o resumo de tudo que se pode aprender em poucas linhas. É uma verdade prática aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Vamos orar? Motivo de oração, dentre todos que a gente tem, oração pela proteção de Deus sobre o povo do Brasil. Nós estamos precisando orar muito em favor do nosso país. Todos os países estão passando pela pandemia, mas o Brasil está passando, além da pandemia, alguma outra desestabilização, sem partidarismo, sem comentários maiores. Todos nós temos acompanhado que o Brasil está precisando de oração. E falando nisso, ontem, nosso bispo Abner de Castro Ferreira, juntamente com mais 11 pastores escolhidos, entre os pastores de mais importância no Brasil, foram até o Palácio do Planalto. É isso mesmo, o Palácio do Planalto é onde é a sede do governo. E o bispo Abner teve a oportunidade de fazer uma oração especial pelo Brasil de lá. Depois você procura na internet, mais tarde eu vou passar o link para você ver que é muito importante a gente orar nesse momento pelo nosso país. Orar pelas nossas autoridades. Não estou dizendo que você é contra ou a favor, você gosta ou não gosta. É orar pelo país. Você é brasileiro, você vive no Brasil. Então ore pelo Brasil. Como é que Deus vai abençoar o Brasil? Harmonizando as nossas autoridades para que tenhamos dias melhores. Então esse é um dos motivos de oração hoje da Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos continuar a oração que já está sendo feita pelos servos do Senhor em todo este país, toda a nossa nação. E ontem, aquele grupo de pastores esteve lá na sede do governo federal, intercedendo ao Senhor. E nós queremos orar juntamente com esses irmãos, pela nossa nação brasileira. Não com cores partidárias, mas com a cor verde e amarela de brasileiro que nós somos, pedindo ao Senhor que sustente o povo brasileiro, sustente a nação brasileira, sustente as autoridades. Abra a porta, ó Pai, para a igreja do Senhor e que ela aberta, nós possamos aproveitar para levantar clamores, intercessões, jejuns e orações em favor da nossa pátria, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Enquanto isso, ó Pai, nós oramos por aqueles que estão acometidos, ó Pai, pela Covid-19, que o Senhor é poderoso para repreender todo o mal, todo vírus, toda bactéria que se instalar junto com o vírus, todo problema respiratório, todo problema renal, todo problema cardíaco, todo problema vital para o ser humano e que esteja em desequilíbrio, o Senhor é poderoso para restaurar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a cura
da enfermidade, de todos que estão cometidos de Covid-19 e de todas as outras enfermidades, câncer, dores musculares, enfermidades cardíacas, enfim, todas, independente da sua origem e da sua gravidade. Eu entrego nas tuas mãos esse povo que está clamando pelo Senhor. E aquele que te clamar, eu quero te pedir, por tua misericórdia, que o Senhor ouça, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que é assíduo à Escola Bíblica Dominical. Não pode estar no templo, está aqui conosco, estudando essa revista. Vale lembrar que a Escola Dominical é dividida em faixas etárias. Nós estamos aproveitando a lição dos adultos, mas tem a lição dos jovens, a lição dos adolescentes, lição das crianças em várias faixas etárias, então, e dos novos convertidos. Nós temos uma classe especial para os novos crentes. Então eu quero pedir a você que pertence a outra classe, que pegue a sua revista específica durante a semana, estude. Deus quer falar com você. Você tem material na mão, deixa Deus falar com você. E nós vamos continuar aqui a lição número 10. Já oramos e vamos falar um pouco da lição 10. O tema é rendendo graças ao Senhor. Já fizemos a leitura aqui do texto bíblico e vamos então a algumas explicações do comentarista. Ele está apresentando 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar as características do Salmo 118. Segundo é falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. E terceiro, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a igreja. Os textos de referência que foram lidos aqui, Salmo 118, versículos 1, 2, 5, 14, 22, 27 até o 29. Como introdução, o comentarista está dizendo que o estudo do livro do Salmo 118, ele destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele, confiarmos em Deus em todo o tempo. Quem está nos trazendo essa palavra é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. E ele fala também para nós testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Uma curiosidade, não é curiosidade, está relacionado ao tema, Mateus capítulo 26, versículo 30. Jesus se preparando para ir à cruz. Diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Segundo os melhores intérpretes, comentaristas e estudiosos, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, cantou pelo menos o último versículo do Salmo 118, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Fica aí esse registro para você meditar. Então, ponto número 1. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu socorro. Também é um testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Parte integrante de um grupo de salmos identificados como salmos de Halel, é uma identificação teológica, não se preocupa com esse termo, que significa louvor, né? É uma série, para resumir bem inteligível no nosso português, os salmos 113 a 118, que são salmos de Halel, no português a gente diz assim, são salmos de louvor, tá bom? Então, salmos 113 a 118 são salmos de louvor. E este salmo, o Salmo 118, é uma expressão de gratidão a Deus, ressaltando os livramentos e a salvação alcançadas por meio da ação de Deus. A ação de Deus na vida do povo de Israel. Então, você tem aqui, na lição bíblica número 10, essa, já passamos aqui em resumo, mas essa explicação do nosso comentarista.
Um salmo que expressa gratidão. Eu vou ler aqui um trecho do comentário que é importante para a gente abrir um pouco o nosso entendimento. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Mais abaixo ele diz: a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Então, ele está dizendo que o louvor perfeito, assim, completo, não vamos dizer perfeito, completo, é aquele que a gente tem oportunidade de expressar gratidão a Deus. Só para a gente lembrar um pouco sobre cânticos. Tem cânticos que são orações. Tem cânticos que são petições. Tem cânticos que são lamentações. Nem todo cântico é exclusivo de louvor. Louva a Deus, mas não é exclusivo de louvor. Tem cânticos evangelísticos. Você pega a harpa cristã e vai cantar um hino, por exemplo, se diz assim, ó: escuta, pobre pecador, em Cristo há perdão. Está falando para o pecador. Então é um hino evangelístico. Mas tem louvores, e o louvor completo, ele deve conter ações de graça. Louvores a Deus. Muitos hinos de louvor a Deus. A gente tem na harpa cristã, a gente tem outros hinários, a gente tem hinos avulsos, como a gente costuma dizer, mas a verdadeira adoração a Deus acompanha o louvor. Ou melhor, vamos invertir, né? O verdadeiro louvor, o louvor completo, inclui a ação de graças. Gratos ao Senhor por tudo que Ele faz. Vamos passar aqui ao ponto número 2. O ponto número 2 está falando sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor. Ou seja, fale, coloque para fora, na voz audível, verbalize a sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter. Características que compõem o caráter de Deus. Deus tem um caráter perfeito. Então ele destaca aqui 3 coisas. Devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom. O salmista destaca isso, porque Deus é bom. E o comentarista diz aqui: a bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. Então a bondade de Deus é essa bondade perfeita, a bondade sem defeito. A gente é bom, você é bom, eu me considero bom, todos nós gostamos de ser considerados bons, mas a gente sempre tem um defeitinho, né? Mesmo naquele afã, né? Afã, custou sair a palavra. Naquele afã de fazer o bem, às vezes a gente erra. Mas Deus é bom sem defeitos. Ele não age com perversidade, nele há luz e não trevas, não há maldade, enfim, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Tony Evans, é um comentarista, um teólogo, escreveu sobre a bondade de Deus. E Tony Evans disse: na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. O negócio parece difícil de entender, mas é fácil. A bondade de Deus é definida como as perfeições coletivas. Ou seja, nós temos bondades em determinadas áreas. Por exemplo, a gente é bom às vezes no falar, mas às vezes não é bom no agir. Às vezes a gente é bom no comprar, mas não é bom no vender. Às vezes a gente é bom em premiar, mas não é bom em reconhecer
o valor das pessoas. Então a gente tem uma bondade imperfeita, mas Deus pode ser definido como uma bondade coletiva. Todos os atos de Deus são bons. A sua natureza e a sua benevolência e os seus atos. Tudo que Deus faz é bom. Então o salmista aponta aqui que a gente deve louvar ao Senhor porque Ele é bom. E segundo, deve louvar ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus, está no comentário. Assim são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características. Por exemplo, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela apresenta a característica do amor como uma benignidade. Na versão judaica completa, apresenta a graça como a benignidade. Na edição de Almeida, revista e atualizada, apresenta a misericórdia como a benignidade. Então a benignidade, ela abrange diversas características. O Strong, que também é um teólogo, está citado aqui na lição, ele fala sobre isso dizendo: o texto clássico para se compreender o significado da importância dessas palavras é o Salmo 136. Se você abrir o Salmo 136, você vai ver que é usada no Salmo 136, 26 vezes a expressão benignidade. A benignidade do Senhor dura para sempre. Então, não tem outro jeito da gente expressar, senão reforçando até com a repetição. E o terceiro ponto é que devemos louvar ao Senhor porque Ele nos escuta. Oh, mas essa é fácil de explicar, mas é muito importante. Deus nos ouve. Nós não oramos para um santo que morreu, que está enterrado. Nós não oramos para um guia de pau. Nós não oramos por quem não pode nos ouvir. Nós clamamos sempre ao Senhor e graças a Deus que Ele nos escuta. Então devemos louvar ao Senhor também por isso. O ponto número 3 da lição, do comentário da lição, fala sobre o agir de Deus. O agir de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma colocação pessoal. O agir de Deus não é provocado pelo homem. Tem muita gente enganada com o agir de Deus. Claro que Deus manda que a gente clame. Clame a mim e responder-te-ei. Mas Deus, Ele sempre vai agir em todas as situações. Eu clamando ou não, Ele vai agir. Quando eu clamo, Ele ouve o meu clamor e volta aquela sua ação em benefício de quem clama. Mas que Ele está agindo, Ele está agindo. Então Deus sempre age. E às vezes a gente se coloca numa posição até superior a Deus, pensando que se eu não der uma voz de comando, Deus não vai agir. Tem gente que acha isso. Senhor, vai lá, Senhor, faz isso, Senhor, manda o anjo aqui, Senhor, manda o anjo lá, faz isso. Olha, nós temos que pedir a Deus. Agora, o agir é de Deus. E Deus sabe agir. Não é? Você não está vivo? Você sabe por que você está vivo? Porque Deus soube agir e criar vida para você. Você sabe por que o mundo existe? Porque Deus sabe agir. E com as palavras simples, Ele diz: exista, haja luz e houve luz. O agir de Deus, Ele é perfeito. Não vamos nunca esquecer disso. Deus sabe agir. Então, o ponto 3 fala sobre o agir de Deus. Eu vou pegar aqui a minha revista para acompanhar com você. O agir de Deus. O agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois Ele concede a luz e dá força. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, sem dúvida,
indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Devemos ter em mente que as circunstâncias ruins da vida não podem nos destruir, pois o fortalecimento proporcionado por Cristo, a pedra angular, nos faz superar todas as adversidades. Esse é o ponto número 3 que o comentarista propõe em 3 pontos a lição. Então ele está falando aqui sobre o agir de Deus. Eu quero acompanhar aqui na lição que você tem também na sua casa. Ele fala aqui o agir de Deus, aquele que conhece, que concede a luz. Já falamos aqui, o verso 27 testifica que o Senhor nos deu luz. Ele nos dá todas as coisas. Aquele que nos dá força. Ele nos dá luz, luz não só a iluminação, mas nos dá luz espiritual, luz mental, luz de todas as formas. E ele também, em segundo lugar, é aquele que dá força. O salmista declara que o Senhor é a sua força. O Senhor é a força. Certamente, o salmista está pensando em algumas coisas da terra, porque não tem jeito, a gente que é humano, a gente compara com as coisas que a gente conhece. E o salmista aqui está comparando a força do Senhor quando Deus teve aquela mão forte para tirar o povo do Egito. Quem é que teria força contra Faraó? Quem é que teria força contra o sistema escravizante que prendia os judeus? Só o Senhor. Certamente o salmista estava pensando nessa força de Deus. É aquele que dá força. Em terceiro lugar, ele é a pedra angular. A pedra que os edificadores rejeitaram, sem saber ou sem ainda ter a noção exata. Ele está dando graças a Deus por Jesus Cristo, que ainda viria muito mais tarde. Mas as coisas de Deus são assim mesmo. Às vezes nós proferimos a palavra de Deus e fica uma reticência. Falamos, mas será que era isso mesmo? E se é Deus que fala por nosso intermédio, vai vir alguma coisa que se cumprir. O salmista aqui está falando sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. E o comentarista diz, os apóstolos Pedro e Paulo identificaram essa pedra como sendo Cristo, a pedra principal. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10 e 11, em Romanos, capítulo 9, versículos 32 e 33, em Efésios, capítulo 2, verso 20, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 até o versículo 8. Então nós devemos louvar a Deus por todas as suas obras, devemos louvar a Deus por todos os seus feitos, devemos render graças ao Senhor. Esse é o tema, é o termo que o comentarista está usando, né? Render graças a Deus pelo seu agir. Agir no mundo, agir na nossa vida, agir na igreja, agir conforme a sua presciência. Na conclusão, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Deus é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Isso é importante, porque tem gente que só vai querer louvar a Deus se trocar algum benefício com Deus. Se Deus não abençoar, ele fica triste, amuado, acuado, desviado, como se diz aí na gíria, né? Mas Deus não deve ser adorado somente pelos seus benefícios, mas principalmente pela sua natureza, pelo que ele é. Para fechar a lição, a gente vai lembrar aqui na Bíblia Sagrada alguns episódios de louvor, de gratidão a Deus. Êxodo 15, 2, o cântico de vitória, saída do povo de Israel do Egito. Isaías 40, 29, o Senhor fortalece os seus filhos.
Mateus 11, 25, o próprio Senhor Jesus expressa sua gratidão a Deus. Gálatas 5, 22 diz que a benignidade é fruto do Espírito. Filipenses 4, 6, uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. E 1 Pedro, que citamos agora mesmo, Cristo é a pedra principal. Glória a Jesus. Obrigado, você que acompanhou a gente aqui nessa lição.